Olá, meu nome é Eugênio Zampini, eu sou professor de mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus de Suzano. E essa daqui é uma primeira de uma série de 12 aulas que tem como objetivo facilitar a vida de quem está estudando Mecânica dos Fluidos 1, do curso técnico de automação industrial. Bom, vamos então começar com alguns conceitos bastante básicos nessa aula 0. Esses conceitos básicos, eles vão envolver algumas operações matemáticas e de geometria, não é? São coisas simples que alguém talvez já deveria ter contado essa história, como eu vou contar para vocês, mas que por algum motivo isso daí não foi feito. Eu acredito que isso vai facilitar bastante a sua vida na compreensão de como resolver equações de primeiro grau e também vai facilitar muito a sua vida na resolução dos problemas de mecânica dos fluidos e principalmente nas provas. Vamos lá então. Bom, aqui nós vemos uma igualdade, olha, 80 é igual a 60 mais 20. Bom, existe a seguinte propriedade, se eu somar ou subtrair algum valor deste lado da igualdade, ela permanece, obviamente, igual se eu fizer a mesma operação do outro lado da igualdade. Então veja só como isso é verdade. 80 menos 20 é igual a 60 mais 20 menos 20. Agora, observe, mais 20 menos 20 vai dar zero. Então, esta parte da igualdade desaparece. Então eu tenho, olha, 80 menos 20 igual a 60. Bom, vamos agora observar a igualdade A e a igualdade B. Então eu tenho aqui, olha, na igualdade A, 80 é igual a 60 mais 20. E na igualdade B, 80 menos 20 igual a 60. Veja só o que acontece. O que acontece? Substituindo o 60 por x. Aí nós temos 80 é igual a x mais 20. Veja, usando aquela propriedade que apresentamos anteriormente, eu posso, simplificar o processo e falar assim, olha, quando eu tenho um determinado valor adicionando ou subtraindo um lado da igualdade, ele pode passar para o outro lado da igualdade com a operação contrária, não é? Ou com a operação inversa. Então temos aqui, ó, 80 é igual a x mais 20, esse 20 que está adicionando ou sendo adicionado a esse lado da igualdade, ele pode passar para o outro lado da igualdade subtraindo. Então eu tenho 80 menos 20 igual a x, ou seja, 60 igual a x, que é a solução da nossa equação. Vamos ver agora uma outra operação. Nessa operação eu tenho que 50 é igual a 150 dividido por 3. Veja, eu também posso multiplicar ou dividir pelo mesmo valor os dois lados da igualdade e essa igualdade se mantém, não é? Então, temos aqui, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por 3. Então, eu tenho 3 vezes 50 igual a 3 vezes 150 dividido por 3. Não é? Desenvolvendo essa igualdade, eu vou ter aqui 3 vezes 50 igual a 3 vezes 150 dividido por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu tenho que 3 vezes 50 igual a 1 vezes 150. Puxa, incrível, não? Então, ó, 3 vezes 150 igual a 150. Veja, vamos pegar as igualdades C e D. E aí observamos o seguinte, ó, 50 é igual a 150 dividido por 3. O 3 está dividindo este lado da igualdade. Ele pode, então, passar para o outro, mudando a operação de divisão para multiplicação. Se o 3 estivesse multiplicando, ele passaria dividindo. Então, eu altero a minha operação e mudo o lado da igualdade em que aparece o meu valor. Não é? Então, eu tenho 3 vezes 50 é igual a 150.
Agora vamos substituir o 150 por x. Então eu tenho aqui, ó, 50 é igual a x dividido por 3. O 3 está dividindo este lado da igualdade, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. 50 vezes 3 é igual a x, x é igual a 150. Não é fácil? É fácil, só que às vezes eu vejo assim muitos erros nesses conceitos simples durante o nosso curso. Bom, agora vamos resolver a seguinte equação, né? 80 é igual a x dividido por 3 mais 30. Sempre nós começamos a solução dessa equação com as operações de adição e subtração. Então vamos lá, ó. 80 igual a x dividido por 3 mais 30. O 30 está sendo adicionado a esse lado da igualdade. Ele passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Eu mudei a minha operação, né? Eu inverti a minha operação. Então, 80 menos 30, 50 igual a x dividido por 3. Agora, vamos realizar as operações de divisão e multiplicação. Olha só, 50 igual a x dividido por 3, o 3 está dividindo esse lado da igualdade, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. 50 vezes 3 é igual a x, x é igual a 150. Fácil, não? Vamos agora observar a seguinte igualdade. RE é igual a ρ vezes V vezes D dividido por μ. Vamos isolar o valor de μ, ou vamos encontrar o valor de μ. Bom, como aqui eu não tenho nenhuma operação de adição e subtração, nós vamos direto para as operações de multiplicação e divisão. Então eu tenho aqui, em primeiro lugar, eu vou tirar o μ deste lado da igualdade. Então eu pego o μ, ele está dividindo esse lado da igualdade, eu passo para o outro lado e ele passa então a multiplicar. RE vezes μ igual a ρ vezes V vezes D. Como eu quero isolar o μ, o RE que está multiplicando o μ deste lado da igualdade, ele passa para o outro lado dividindo. Então eu tenho μ é igual a ρ vezes D vezes V dividido pelo RE, que é o valor do μ. Bom, essa equação, H igual a P dividido por gama, mais velocidade, ou V ao quadrado dividido por 2G, mais Z. Não é? Eu quero achar aqui, eu quero isolar o valor de V. Então, o que fazemos? Em primeiro lugar, as operações de adição e subtração. Não é? Então, eu quero isolar V neste lado da igualdade. Não é? Então, eu pego P sobre gama, que aqui está adicionando, passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Z também, que está adicionando neste lado da igualdade, o Z está sendo adicionado a esse lado da igualdade, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho aqui H menos P dividido por gama, menos Z, é igual a V ao quadrado dividido pelo 2G. Bom, fizemos todas as operações, ou trabalhamos com todas as operações de adição e subtração. Vamos agora trabalhar com as operações de multiplicação e divisão. No caso aqui, olha só, 2G está dividindo V ao quadrado. Eu passo 2G para o outro lado da igualdade, e aqui ele está realizando a operação de divisão, ele passa a realizar a operação de multiplicação. Então, eu tenho 2G igual a H menos P dividido por gama menos Z é igual a V ao quadrado. Bom, V ao quadrado o que significa? Significa V vezes V. Né? Então, se desse mesmo lado, essa expressão significa que eu tenho duas componentes que multiplicando vai dar essa expressão. Desta forma, o valor de V, então, é a raiz quadrada desta parte da minha igualdade. Ou seja, V é igual a raiz quadrada de 2G vezes H menos P dividido por gama menos Z. Não é? Bom, uma outra coisa que eu noto é que muitas vezes vocês têm assim uma ansiedade
em passar logo a variável que eu desejo encontrar para o outro lado da igualdade, né? E aí vocês têm que trocar essas posições. E nisso eu vejo que aparecem muitos erros. Bom, isso aqui não é preciso, olha, mantém o valor que você quer encontrar do mesmo lado da igualdade, da posição original dele. E só aqui no final você faz a inversão, que aí você não se atrapalha e não erra. Bom, agora vamos aqui para alguns conceitos de geometria, né? Vamos falar aí sobre distância, área e volume. Em primeiro lugar, vamos começar aí falando sobre uma dimensão. Uma dimensão é uma linha, não é? Essa linha, ela pode ser uma reta ou então pode ser uma curva, não é? E a minha medida em uma dimensão é sempre a distância que eu encontro nessa linha. Por exemplo, então vamos lá. A distância aqui entre os pontos A e B desta linha é esta distância. No sistema internacional, isso aqui é dado em metros, não é? Da mesma forma que a distância entre A e B nesta figura, que é um círculo, é a distância em metros entre o ponto A e o ponto B. Nesse caso específico aqui do círculo, nós chamamos de perímetro. E esse perímetro é dado pela seguinte equação, π vezes o diâmetro. Agora veja, tanto a minha distância no sistema internacional, ela é dada em metros. Então, o meu perímetro, não é? Que é também uma distância, é π vezes o diâmetro. O diâmetro é dado em metros no sistema internacional, então o meu perímetro é dado em metros. Agora, vamos achar aqui o perímetro de um retângulo, não é? Então, é a distância que eu vou percorrer entre o ponto A e o ponto B nesse retângulo. Então, esta distância é igual à soma desta lateral, que eu chamo de B, mais esta lateral, que chamamos de A, novamente esta lateral, que é B, e esta lateral, que é A. Ou seja, o meu perímetro é 2 vezes A, mais 2 vezes B. Bom, A é dado em metros no sistema internacional, B é dado em metros no sistema internacional, 2 vezes A mais 2 vezes B é também dado em metros no sistema internacional, ou seja, o nosso perímetro é sempre dado em metros no sistema internacional. Bom, agora vamos olhar duas dimensões, ou seja, o plano, não é? O exemplo de um plano. O exemplo de um plano é uma folha de papel, é uma parede, é o chão, quando ele é liso, não é? Ele é plano. E como que eu calculo a minha área, não é? Que é a medida que eu vou estar trabalhando em duas dimensões ou no plano. Não é? Como eu calculo a minha área? Bom, a minha área é a soma de todos esses pontos que a gente vê aqui, né? No caso desse retângulo. E a minha área é dada, então, pelo valor de A, da lateral A, vezes a lateral B. Né? Então, a minha área é igual a A vezes B. A no sistema internacional é dado em metros, B no sistema internacional é dado em metros, A vezes B é metros vezes metros, vai ser metro ao quadrado. Então, a minha área é dada em metros quadrados. Agora, e se eu tenho um círculo? Como é dada a minha área? Ah, bom, a minha área ela é calculada como sendo π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Em unidade, nós fazemos o seguinte raciocínio. O meu diâmetro é dado em metros no sistema internacional, diâmetro ao quadrado é metro vezes metro é igual a metro quadrado. Então, a minha área é dada em metros quadrados. Né? No caso de um triângulo, eu tenho duas dimensões importantes. Uma é a base e a outra é a altura do meu triângulo. E a minha área é dada pela minha base vezes a altura dividido por 2. No caso, a minha base ela é dada em metros, a minha altura é dada em metros, a base vezes a altura é metros vezes metros, que é metro quadrado, a minha área é dada em metro quadrado. Vamos agora para o exercício.
eu tenho aqui um retângulo, uma dimensão desse retângulo, uma lateral desse retângulo é 3 metros, a outra lateral desse retângulo é 2 metros. Então, a área desse retângulo é 2 metros vezes 3 metros, que vai dar 6 metros quadrados. Vamos agora para a área do círculo. A área do círculo. Bom, temos aqui um círculo com diâmetro 5 metros. A minha área é dada por π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, temos a área π vezes 5 ao quadrado dividido por 4, que vai dar 19,63 metros quadrados. E agora, finalmente, a área de um triângulo. Temos aqui, nesse triângulo, a base de 10 metros, a altura 2 metros, a área, base vezes altura, dividido por 2. Então, eu tenho 10 metros vezes 2 metros, dividido por 2. Né? E eu tenho aqui, então, 10 metros quadrados é a área desse triângulo. Vamos agora, finalmente, para o espaço. Né? O espaço, podemos entender, por exemplo, tudo que ocupa aqui essa sala. Essa sala onde você está, todo o ar que ocupa é esse espaço que nós estamos falando em 3 dimensões. Não é? Então, o volume de um sólido, ele é dado sempre pela área da base desse sólido vezes a altura. Não é? Vamos lá para alguns sólidos específicos. No caso do prisma, eu tenho a minha base com as laterais A e B e tenho uma altura H. Então, o volume desse prisma é dado por A vezes B, a área da base, vezes a altura vezes H. Para um cilindro, eu tenho a base com um diâmetro D e uma altura H. Então, a área da base do meu cilindro é π vezes d ao quadrado dividido por 4. E o meu volume, então, é dado pela área da base vezes a altura. A área da base é π d ao quadrado sobre 4 vezes a altura. E aí eu tenho o volume do meu cilindro. Vamos agora a um exemplo. Olha, eu tenho aqui um prisma, né, cuja minha base eu tenho 2 lados, um lado é 2 metros, o outro lado é 5 metros, e eu tenho uma altura aqui de 3 metros. Então, vamos aqui, olha. Eu tenho a minha área da base, que é 2 metros vezes 5 metros, dá 10 metros quadrados, vezes a minha altura de 3 metros, eu tenho 30 metros quadrados. Veja a unidade, não é? A minha altura é dada em metros, as laterais da minha base também são dados em metros, então metro vezes metro vezes metro vai dar metro cúbico. E no caso do cilindro, eu tenho aqui o meu diâmetro de 2 metros e uma altura aqui de 5 metros. A área da base é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, não é? E a minha altura aqui é 5 metros. Então, eu tenho aqui a área da minha base, não é? Que vai dar π metros quadrados, que é uma área, vezes os 5 metros, que é a altura, eu vou ter 15,708 metros cúbicos. Bom, eu espero que esta aula 0 ajude você a ter um bom desempenho frente aos problemas de mecânica dos fluidos. Até a próxima aula. Obrigado.